Que legal. Padre, então conte-nos um pouco mais sobre o senhor, como que o senhor iniciou sua vida cristã ali, por onde o senhor passou tanto e para chegar hoje nessa posição aí que o pároco é o chefe da paróquia aqui, né? Pastor, estamos à frente, né, como alguém que é confiado pelo bispo, sempre para estar à frente de uma paróquia, né? E nós temos aí 65 paróquias, como dissemos no início, e todo padre tem a sua história, sua caminhada, sua bagagem, né? Nenhum padre é igual ao outro, mas, no entanto, todos eles têm a mesma finalidade: levar o povo para Deus. Não há como ser diferente. Um padre é colocado numa paróquia para apontar o caminho às ovelhas, né? Ao povo que nos é confiado. E isso tudo exige do padre muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. E isso não é fácil, né? Então, se já é para falar de quando entrei no seminário, desse tempo, enfim, eu entrei no seminário com 19 anos e no ano que entrei, isso foi dia 14 de fevereiro de 2002. No dia 26 dias depois, eu já estava completando 20 anos de idade e no Seminário Divino Espírito Santo, em Joinville. Mas foi o padre onde pensava eu já, iniciei. então? Não, no início não, porque eu não fui criado no meio de uma família que vocacionalmente falasse sobre a religiosidade, sobre o amor aos padres, às religiosas. Não fui criado nesse meio, tanto pela família do meu pai quanto pela família da minha mãe. Nunca fomos uma família extremamente religiosa. E então, com essa motivação que eu nunca tive, eu tive que adquirir ao longo do tempo, algum desejo, alguma vontade de ir adiante. E foi entrando na igreja, nos trabalhos da igreja, né, de pastoral da comunicação, já naquele tempo, catequese, que foi a minha porta de entrada para a igreja, depois ajudando voluntariamente na secretaria paroquial, na secretaria da comunidade, porque não era uma paróquia ainda, Divino Espírito Santo, em Joinville, tudo isso em Joinville, sou natural de lá, do bairro Petrópolis, e daí com esse povo a gente começou ali a adquirir o amor pela própria igreja, né, pela igreja. Então ali eu tive mais contato com alguns padres deonianos, porque a capela pertencia a uma paróquia deoniana em Joinville, e ali comecei a ter a vontade de entrar no seminário. Entrei no seminário diocesano, fiquei 3 anos na diocese, depois fiquei 3 anos na Congregação dos Padres do Coração de Jesus. O meu último reitor com os padres do Coração de Jesus foi o padre Adolfo Ilse, que inclusive faleceu recentemente aqui em Rio Negrinho e foi sepultado em Corupá, no cemitério dos padres religiosos, né, no seminário tão bonito que nós conhecemos ali na cidade de Corupá. E dali, do padre Adolfo Ilse, então eu fui em direção a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com Dom Vitório Pavanello, que nós conhecemos, né, a figura que ele esteve presente aqui. Aqui, acho que a terceira vez, né, ele esteve 3 vezes aqui conosco, deve retornar ainda este ano. Dom Vitório que tem 87 anos, e na minha bagagem toda de caminhada, eu creio que Dom Vitório foi aí a pessoa, né, o religioso que mais me ensinou. Nós mandávamos, até inclusive estávamos aqui, vocês estavam trabalhando aqui nesta sala, quando no dia o Dom Vitório estava fazendo 55 anos de sacerdócio. E daqui, nós, através da tecnologia hoje, de Pix, de tudo isso, compramos até uma bonita flor lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para enviar a Dom Vitório, e ele me enviou uma carta de agradecimento muito bonita, pelo presente que a nossa paróquia havia mandado a ele. E com aquela carta, voltando de Joinville, eu acabei meditando por que eu tive que morar em Campo Grande, tão distante, né? 1.200, praticamente 1.200 quilômetros de distância de Santa Catarina, de Joinville. E não vinha na minha mente nenhuma outra resposta, senão eu precisava conhecer Dom Vitório. E para que ele fosse aí a minha grande inspiração e motivação nesse trabalho de tanta dedicação ao povo, né? Vocês tiveram a oportunidade, né? As pessoas que estão aí nos acompanhando também, com certeza tiveram aí a oportunidade de conhecer Dom Vitório e ver que, mesmo aos 87 anos de idade, é uma pessoa tão forte, cheia de vida. Sim.
E o padre ficou quanto tempo em Campo Grande, padre? 8 anos eu morei 8 anos em Campo Grande. Eu concluí a minha faculdade de filosofia e também toda a teologia eu realizei em Campo Grande. E como que funciona assim a formação de um padre? Ele precisa fazer faculdades. Primeiro precisa entrar naquilo que nós chamamos de propedêutico, né? Que é uma preparação para a faculdade de filosofia, que é a primeira faculdade que um padre tem de fazer. São 3 anos. Então a gente se prepara. Em Joinville, na minha época, eram 2 anos, hoje 1 ano somente. Então, 2 anos de propedêutico, depois vai para a filosofia, depois vai diretamente para a teologia em Florianópolis. Essa teologia foi a que eu fiz em Campo Grande. São 4 anos de faculdade, né? Então, só de faculdade aí são 7 anos de muito estudo, de uma faculdade como qualquer outra faculdade, com defesa, com monografia que é preciso fazer, com banca onde nós precisamos defender e responder as perguntas dos questionadores, né? Dos professores que ali estão também. Algo que, recapitulando um pouquinho, padre, voltando um pouquinho na sua história, como que o senhor sentiu esse chamado de ser padre? Como que foi o dia que o senhor sentiu, não, eu vou ser padre? A decisão. A decisão, realmente. Aos poucos o senhor foi se encontrando, foi sentindo, mas como que foi essa decisão que o senhor tomou? Eu vou ser padre. Na verdade, ninguém entra, né, no seminário diretamente para ser padre, né? Uhum. Entra no seminário e a caminhada ela é bastante longa e árdua, para que a gente possa, ao longo desse tempo, discernir bem aquilo que nós queremos. Se de fato é o que a gente quer, se a vocação de fato é esta. Então, o meu maior desejo foi de poder servir além daquilo que eu fazia. Então, eu já tinha muitas atividades na igreja e, no entanto, eu achava que aquilo ainda era pouco. Era preciso mais, era preciso me dedicar mais. E vendo os padres religiosos deonianos que atendiam a paróquia, a gente via o quanto eles se dedicavam à paróquia, ao atendimento, à ida aos hospitais, aos velórios, os casamentos, os batizados, enfim, tantas atividades que preenchiam a vida da paróquia com a presença do padre, que então ali eu comecei a pensar que eu poderia me dedicar um pouco mais. Isso tudo deu certo, né? Graças a Deus, mas é uma também vai ser mais difícil ser sacerdote. Inclusive tem vários seminaristas que também desistem nessa caminhada, né? Mas tem vários que continuam e se formaram assim junto com o padre, receberam a ordenação junto com o padre, né? Sim. Tem vários amigos. Da minha turma foram... Estamos com som? Sim. Que eu estou vendo aqui que a Elise estava colocando aqui, estamos sem som, sim, né? Mas já restabeleceu aí, né? A pergunta então do Eduardo... que na caminhada do seminário aí tem algumas pessoas que desistem, alguns padres e alguns seminaristas. Mas também tem pessoas que continuam e junto com o padre também se ordenam e também mantêm amizade, né? Da nossa turma de 2002, nós éramos 42 seminaristas. E desses 42, 10 ficaram padres, né? No mesmo dia, junto com a gente ali. Mas cremos que pelo menos uns 15 daquela turma ficaram padres, né? E sim, existe o desafio em primeiro lugar e, claro, vem também a desistência, ela acontece. Só que é bom que aconteça, porque muitos dos que desistiram compreenderam ao longo da sua caminhada que não deveriam continuar. Outros foram forçados a desistir muitas vezes, no entanto, não desistiram. Continuaram perseverantes e são padres hoje também. Então, existem esses dois lados. Mas
o maior desejo ou a maior beleza da caminhada dentro de um seminário é esse discernimento, esse processo de discernimento, que não é fácil, mas que faz parte de toda a caminhada. Porque não é fácil para ninguém. Não é fácil para um jovem que vai hoje fazer uma faculdade, seja de engenharia, de medicina, de arquitetura, de administração, enfim, do que for. Não é fácil. E como o mundo é cada vez mais competitivo, né, a gente também acaba percebendo que existe uma certa dificuldade em todos os lugares. Hoje à tarde a gente conversava com a Thalita aqui, quando a gente estava trabalhando aqui no estúdio, sobre como um padre aprende a rezar a missa, né? Realmente tem aquele ditado, ensinar o padre a rezar a missa, mas alguém tem que ensinar o padre a rezar a missa, né, padre? Como é que acontece, padre, esse aprendizado da missa? Vocês ensaiam no seminário? Como é que é feito? Bom, no seminário é interessante porque a gente brinca muito, né, com isso, né, e sem poder rezar. No entanto, na teologia, uma das disciplinas, que é liturgia, nós precisamos lá no final dela, pelo menos com a minha turma, nós tivemos a oportunidade de poder escolher uma data comemorativa, litúrgica, solene do ano e rezar aquela missa à vista dos padres e do bispo para que eles pudessem avaliar como nós rezamos aquela missa. O que lá em Campo Grande, eu não gosto muito dessa expressão, mas eles costumavam chamar de missa seca. Missa seca. Ou seja, uma missa sem validade, que não é como se fosse um teatro, porque eu não sou padre e não tenho autoridade para rezar uma missa. É uma missa sem valor, porque ela é unicamente para avaliação, com fins de avaliação. Então, tipo nós uma rezamos. Prova, padre? É como se fosse uma prova para que o padre que é professor de liturgia pode, então, dizer se a gente está caminhando da forma correta ou não. E eu escolhi a solenidade de Pentecostes. Eu queria então celebrar com os paramentos vermelhos, o incenso, e escolhi até porque a minha comunidade de origem em Joinville era Divino Espírito Santo, e que eu sempre tive um amor muito grande por aquela comunidade que hoje é paróquia Divino Espírito Santo. A festa era Pentecostes. Então, eu escolhi a solenidade de Pentecostes. E daí os outros seminaristas trabalham em volta, como se eu fosse padre, e um vai ser o cerimoniário, o outro é o acólito, o outro é o coroinha, e ajuda como numa missa acontece também. E o padre era brabo lá também, seminarista, ou só depois que virou padre? Eu nunca fui bravo, nem lá e nem agora. Né? Nós precisamos, em muitos momentos, ser sérios, né? Diante de algumas coisas, assim como existem outros, né, Eduardo? Que é só a brincadeira o tempo todo, né? A piada, né? Essas coisas uma assim. Vida mais feliz. Existe também a seriedade, né? Sim. E, por exemplo, hoje, no encontro com os acólitos pela manhã, eu dizia a eles, não tenham medo do padre na hora de servir, né? O padre na missa está sério porque a missa pede isso. Exige, né? O padre não vai rezar uma missa sorrindo e brincando o tempo todo. Pode ter esse momento numa homilia, levar as pessoas a rirem de alguma situação, nos avisos no final da missa, mas o que deve predominar deve ser sempre a seriedade, não por uma braveza, mas por aquilo que nos pede o rito, por aquilo que nos pede a própria igreja, né? A seriedade. Né? Exatamente, a sacralidade. Nós subimos ao presbitério, beijamos o altar para 2 grandes momentos: banquete, que é festa, e ao mesmo tempo sacrifício. Então não é só festa, não é só sacrifício, mas são as duas partes. Por isso nós temos a cruz tão grande atrás do altar, né? E a mesa. A mesa, toda festa que nós vamos, ela está ali, ela acontece. Mas que a gente nunca esqueça, é banquete, é mesa, mas também é sacrifício. Agora que o padre está falando em mesa, acho que é interessante a gente comentar que o altar, que a gente chama, é a mesa, né? É a mesa da Eucaristia, o altar é o que nós chamamos. Daí, o altar não é o lugar mais alto da igreja, né? O padre não... onde está o padre? O padre está lá em cima no altar. Não. O padre não sobe em cima da mesa. Né? Então não é. Lá em cima, a parte mais alta chama-se presbitério. Por isso, quando chegamos aqui na paróquia,
nós tiramos o maior número possível de pessoas que ficavam sentadas lá em cima no presbitério, porque o próprio nome já diz, presbitério é lugar do presbítero. Então ele tem ali alguns auxiliares próximos? Tem, mas presbitério é lugar do presbítero. E todos aqueles que não fazem parte, então, ministros, leitores, que ajudam na harmonia da celebração litúrgica, devem estar sentados lá embaixo na nave, junto com toda a assembleia, né? Todo o povo de Deus que vem. Até porque o padre na missa, ele é o próprio Cristo, né? Então ele tem esse destaque por conta disso também, né, padre? In persona Christi, né? Age na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo.